Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Flamengo próximo de um acerto com o Zenit por Claudinho. É isso mesmo, nós vamos explicar para vocês. Falamos com o Bruno Spindel e nós iremos trazer tudo aqui para vocês nesse momento. Vidal, que ingratidão, hein, Vidal? Que palhaçada, que papelão o Vidal protagonizou nesse final de semana. Nós vamos explicar para vocês e falar sobre isso e a comunicação oficial do Flamengo, que acha o Bruno Spindel, que também falou com a gente sobre esse assunto. Fla decide no Maraca. É isso mesmo. A decisão da semifinal contra o Grêmio será, o jogo de volta será no Maracanã, sorteio realizado na CBF no dia de hoje. Tudo isso e muito mais, e até um tapa no microfone, tudo isso e muito mais vocês vão ver aqui agora no nosso canal Flamília da Nação. Queria fazer um pedido aqui para vocês, para que, poxa, agora no início do vídeo, deixe um like, é rapidinho, não custa nada, é de graça. Então mete o dedo no like aí. Agora, dá uma paradinha, agora, ó, tum, like. Posso contar contigo? Beleza. E se você já deixou o like, ou não vai deixar o like, e quiser se inscrever no nosso canal, eu queria fazer esse pedido. Por quê? A gente está com o objetivo de batermos 120 mil inscritos até o final do mês. E, na realidade, contamos com vocês para isso, né? O canal Flamília da Nação cresce bastante, e eu tenho certeza que você vai nos ajudar a ser mais um membro da nossa família. Em breve traremos muitas novidades bacanas para vocês, que vocês vão adorar. Além das informações que trazemos para vocês diariamente. Você gosta de informação do nosso Mengão em primeira mão? Então brota aqui para o Flamília da Nação. Vai começar um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Cruza que eu tô na área! E se derrubar é pênalti? Bom, primeiro sobre o jogo de ontem, um breve resumo aqui sobre o que aconteceu ontem no Maracanã e que me deixou profundamente chateado. Para mim, o Flamengo foi extremamente prejudicado pela arbitragem. Não sei a sua opinião, né? Eu digo aqui que foi um absurdo o que aconteceu, um pênalti clamoroso no Arrascaeta. O lance do gol do Gabigol foi falta do Pablo. Até isso o Pablo atrapalha, hein, cara? Até isso, entrou mal demais, tentando se antecipar em várias bolas. Davi Luiz muito bem no jogo, aí entra o Pablo e faz um monte de bobagem. Um dos lances capitais de uma defesa cinematográfica do nosso goleiro Matheus, do nosso goleiro que pegou uma bola com os pés. Cara, eu vou dizer para vocês o seguinte, cara, aquilo ali, o cara sozinho, o Nino, apareceu por trás entre o zagueiro, que era a posição do Pablo, que era para estar ali, e o lateral direito, e ninguém falou, ninguém viu. Sabe, o Pablo, enquanto o Davi Luiz esteve em campo, ele tirava todas as bolas no alto, ele conseguia tirar muito bem, muito seguro, e realmente o Pablo, quando entrou, foi uma tragédia, culminando, inclusive, atrapalhando o gol do Gabigol, porque, pô, ele é mais alto, muito mais alto que o Cano. Se ele ficar parado, deixa o Cano ali, ele tira a bola de cabeça, dá prosseguimento ao lance e não mudaria em nada. Vai ele, antes ainda da bola chegar, faz a falta no Cano, o VAR chama e anula o gol do Flamengo. Agora, falando sobre a arbitragem, uma vergonha o que aconteceu ontem. A expulsão do menino Luiz Araújo, uma entrada idêntica à do meio-campista do Fluminense no Felipe Luiz no primeiro tempo, em que ele nada deu, nem amarelo deu, né, do Lima. Então, como é que pode 2 pesos e 2 medidas? O lance do atropelamento do Felipe Melo em cima do Arrascaeta, para mim foi muito mais falta do que do próprio Pablo. Foi um atropelamento. Vamos pegar aquele lance ali, se você pega aquele lance, tira da área e leva para fora da área, qualquer juiz daria falta. Só que é dentro da área, aí cria-se um monte de situações. Ontem, o comentarista de arbitragem lá do Sport TV falando um monte de bobagem, falando que o Arrascaeta que entrou na frente do Felipe Melo. Aí o cara passa o trator, passa igual um carro desgovernado, atropela o Arrascaeta, e aí não é pênalti, não. Enfim. Lamentável a arbitragem e o VAR no dia de ontem atrapalhou muito o espetáculo. Bom, lamentável também o Vidal, um tremendo de um palhaço que veio para o Flamengo para fazer palhaçada, curtir a orla carioca, e agora lá em Curitiba não tem praia, né? Então vamos ver o que ele vai fazer por lá. Mas a noite em Curitiba parece que é muito boa também, ele gosta bastante, né? Então o Vidal
ao término da partida, ele que se achava maior que o Flamengo, porque ele se acha que tinha que ser titular no Flamengo, porque ele ganhou várias competições, né? Meu amigo, a idade chega para todo mundo, você não estava bem. Nunca jogou nada no Flamengo. E aqui eu não sou advogado de treinador, não, até porque já meti o pau várias vezes aqui no Sampaoli. Só que o que você falou é injusto, que você teve oportunidade, você chegou a ser titular contra você chegou a ser titular com o Sampaoli quando ele chegou e não rendeu aquilo que nós esperávamos, nós torcedores e o próprio treinador. Então foi pro banco, não joga por nome, no Flamengo não joga por nome. Disse o Vidal, abro aspas, sempre estive preparado, somente tive um treinador, um perdedor que não sabe apreciar os jogadores. Quer dizer, aí ele chama o cara de perdedor, sabe? Porque o cara não tem o direito de escolha, ele tem que colocar o cara por nome, só porque já conquistou, enfim, aí tem que colocar por nome, porque ele já tem títulos. É uma brincadeira, um papelão que fez o Vidal, né, nesse comentário, nessa entrevista que ele deu no dia de ontem. Lamentável, Vidal, vai com Deus e que não vai deixar saudades da torcida do Flamengo. Deixou no Sampaoli, né? Porque o Sampaoli, ele pediu a reposição da saída do Vidal e nós vamos falar sobre isso ainda nesse vídeo. O Flamengo decide em casa, sorteio realizado na tarde de hoje na CBF, na sede da CBF, saiu o númerozinho ímpar, o que permite com que o Flamengo decida em casa, claro que diante do regulamento lá do sorteio, né? Flamengo decide em casa o segundo jogo decisivo contra o Grêmio pelas semifinais da Copa do Brasil. Então, essa é a decisão, para a gente muito importante, decidir em casa é sempre muito bom. O Flamengo fará o jogo de ida dia 27 contra o Grêmio lá na Arena Grêmio e o jogo de volta já em agosto no Maracanã. Flamengo decidindo uma semana após o primeiro jogo da Libertadores contra o Olímpia do Paraguai. Então, assim, Flamengo vai ter... O mês de agosto é um mês importantíssimo. O Flamengo decidirá contra o Olímpia, né, as oitavas de final da Libertadores e depois decidirá a semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio, né? O segundo jogo será já no mês de agosto, o mês que o Flamengo terminará esse mês. O último jogo de agosto será Botafogo e Flamengo no estádio Engenhão, praticamente uma decisão de campeonato, né? O primeiro contra o segundo, e ali o Flamengo precisa ir tirando a diferença até chegar esta data, é o último jogo do mês de agosto, para poder chegar com chances de, quem sabe, até lá, brigar pela liderança contra o Botafogo já no mês de agosto. Você acredita no Flamengo ainda nesse Campeonato Brasileiro? Acha que dá para buscar mesmo com essa diferença de pontos? Mesmo o Flamengo sendo prejudicado pela arbitragem em vários jogos em sequência, será que vão deixar o Flamengo chegar? Enfim, tudo isso é algo para ser discutido, porque não tá brincadeira não, cara. Tá muito claro aí o que a gente tem visto, o prejuízo que o Flamengo vem tendo com a arbitragem. Bom, segundo o Fábio Aleixo, que é um repórter brasileiro que mora na Rússia, né, e cobre lá os clubes russos, 2 clubes estão muito próximos de um acerto. Um dos 2, na verdade, né? Até porque, segundo ele, o Wendel, volante, irá jogar em um dos 2 clubes. E esses 2 clubes são Palmeiras ou Fenerbahçe da Turquia. Perguntamos isso hoje também ao Bruno Spindel sobre essa situação do jogador Wendel. Falou que o Flamengo não procurou o jogador, confirmou mais uma vez, até para não atrapalhar a negociação com o Claudinho. O Flamengo não tem interesse e, claro, que trata-se de um grande jogador, um jogador que o Flamengo já teve interesse há um tempo atrás. No entanto, por ser do mesmo clube do Claudinho e o jogador está em litígio com o clube russo, somente se ele mesmo conseguir uma liberação por lá e tiver livre no mercado, aí o Flamengo entraria no negócio. Nesse momento, não. E aí foi perguntado também sobre o que o Sampaoli teria dito ontem, né? Ele disse que com a saída do Vidal, ele espera uma reposição de um jogador para volância. E aí, inclusive, ele respondeu também, o Bruno Spindel, dizendo que o De La Cruz é um jogador que também interessa ao Flamengo, assim como o Claudinho. Quer dizer, todos nós já sabemos dessa situação, mas ele não descarta as 2 contratações
E ele não quis falar se uma inviabiliza a outra, mas a gente apurou nos bastidores que não inviabiliza. O que acontece é o seguinte: o Flamengo trata a contratação do Claudinho com prioridade absoluta, e nós vamos falar ainda nesse vídeo. No entanto, o Flamengo sabe que o Matheus França será vendido, e com o dinheiro que vai entrar do Matheus França, o Flamengo fará um investimento num outro jogador. E este jogador poderá mesmo ser o De La Cruz. O Flamengo trabalha nos bastidores para poder reduzir a pedida do River Plate. Na verdade, o River Plate não quer negociar com o Flamengo, então ele não faz pedida ao Flamengo, né? Ele aceita negociar com outro clube, com o Flamengo, somente mediante o pagamento da multa e o valor à vista. E o Flamengo, obviamente, não vai pagar esse valor pelo jogador. De La Cruz, que foi campeão pelo Campeonato Argentino ontem, né, no dia de ontem, com o River Plate, e a gente falando com o Bruno Spindel nos bastidores, é impressionante, assim como nas câmeras é mais difícil, né? O cara não quer se comprometer e tal, e quando você chega depois de canto para poder bater um papo e tal e falar com ele, você vê que as coisas caminham de maneira muito favorável para o Flamengo nesse mercado de transferência. Eu cheguei a perguntar a ele o seguinte, falei, faltam 15 dias para fechar a janela, o Flamengo, como é que tá isso tal? Vai conseguir fechar as contratações? Ele disse que o Claudinho, as coisas estão caminhando muito bem. As coisas caminham para um desfecho favorável e disse o seguinte: o Flamengo estaria próximo de um acerto com o Zenit pelo Claudinho. Eles teriam sinalizado de forma positiva a uma nova proposta feita pelo Flamengo. Esta proposta, o que falta para um acerto final seria a questão do parcelamento, claro que como todo e qualquer clube, né, que está vendendo o jogador, que é o dinheiro à vista, ou então pelo menos em menos vezes possível, né? O Flamengo querendo parcelar isso por 5 anos, se não me engano, 4 ou 5 anos, e eles querem por menos tempo. Então, pelo que falou Bruno Spindel nos bastidores, conversando com a gente, o Claudinho está próximo do Flamengo, já que houve um entendimento na questão inicial de valores. Agora, falta de que maneira será pago esse montante, o Flamengo ofertando ali na casa dos 16 milhões de euros pelo jogador Claudinho. Você acha que é uma grande contratação? Eu digo o seguinte, cara, o Arrascaeta, quando sai do time, o Flamengo cai demais de produção. E se o Flamengo tivesse um Claudinho para botar no lugar do Arrascaeta, seria outro padrão, meu amigo. O Flamengo mudaria realmente seu patamar. E eu falei isso para ele, inclusive, que seria uma contratação espetacular o Flamengo conseguindo concretizar. Sobre o De La Cruz, o entendimento ele confirmou a proposta do Crystal Palace pelo Matheus França e eles estão avaliando internamente se vale a pena vender o jogador e fazer o investimento numa outra peça, num outro jogador, ou não. Tentar um valor superior a este ofertado pelo Crystal Palace. O Chelsea também fez proposta. E aí, manter o jogador. O papo é de que o Flamengo valoriza o seu ativo. Então diz, não, o jogador é muito importante para o nosso elenco, a gente está avaliando internamente, mas o Flamengo sabe que o momento de saída do Matheus França chegou, que é agora, precisa vender o jogador. Você venderia o Matheus França? Venderia para qual clube? Premier League? Venderia para outro local, para outro centro? Enfim, comente aqui embaixo. E com o dinheiro do Matheus França, traria o De La Cruz ou investiria numa outra contratação? Daqui a pouquinho estaremos em live e a gente vai bater um papo sobre tudo isso do Mengão e muito mais. Mengão decide no Maraca, hein? Deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Até já!